Seja bem-vindo em nome de Jesus. Rapaz, Essa gente, linha que você vê aí, você sabe, né, o inglês, né? ai, Então, rapaz, glória a pode Deus. começar. Amém. Obrigado, Ritinha, mais uma vez pelo convite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu sempre me alegro em poder trazer a palavra de Deus. Tenho estado um pouco ausente, né, Ritinha? Não tenho conseguido fazer as considerações, como diz você, mas o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui hoje. E eu estou muito feliz, mais uma vez, completamente dependente da graça de Jesus. Estou naqueles dias de noites viradas e uma glória a Deus por isso. Eu creio que, como da última vez, Ele vai me sustentar e vai me encorajar e me dar força de novo para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu estou muito alegre, que bom que você chegou até esse lugar. Eu creio que se você chegou aqui, Deus, Ele com certeza tem uma palavra para o seu coração. Então, desde logo que você prepare o seu coração, que você prepare a sua vida, a fim de que Deus possa falar com você. Eu creio que Deus, Ele é aquele que está sempre falando, muitas das vezes é nós que temos dificuldade de ouvi-lo, de percebê-lo, de entendê-lo, de captar aquilo que Ele está nos informando, mas eu creio que hoje à tarde, pelo poder do Espírito Santo, a voz de Deus será tão possível de ser ouvido, que será impossível você sair desse lugar sem ser tocado pelo Espírito Santo. E essa é uma profecia, é uma palavra profética que eu estou liberando sobre você. E se você crê, cele essa palavra no seu coração, diga amém e se Amém. prepare, porque Deus ele tem uma palavra para o meu, para o teu coração. E para começar, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, né? Por que que algumas situações muito específicas acontecem na vida de determinadas pessoas que Deus tem grande propósito? Você já parou para pensar nisso? E nessa tarde eu vou conversar especialmente com você, crendo eu que você é alguém que carrega um legado para sua casa, para sua família, para o seu bairro, para a cidade que você mora, para o seu país e quem sabe até para as nações, né, Ritinha? Uhum. Porque por que é que pessoas chamadas por Deus, que carregam uma grande promessa, também têm que, por um tempo, e às vezes por um longo tempo de suas vidas, têm que carregar a sensação de que todo mundo vive promessas e sonhos, menos você. Acontece tudo de bom na vida dos outros, mas na sua, quando não é de conta-gota, você tem a impressão que nada acontece. Você já teve essa sensação? Você já viveu com essa sensação? Já carregou consigo em algum momento? Olha, essa, se você já carregou, é porque você, com certeza, evidencia que você é alguém que tem um chamado de Deus, que tem um grande propósito aí para cumprir. Os anos passam e a sensação que eu tenho é que todo cristão chamado para um propósito por Deus sempre vai ter uma área de sua vida que vai levá-lo a uma exaustão na sua busca para com Deus, a fim de que Deus o ouça e possa destruir com a situação de vergonha, desonra, literalmente uma área onde você olha e só vê esterilidade, sabe? Você consegue se identificar com isso? E para falarmos sobre isso, eu vou ler com você um texto que remonta a uma das histórias mais comoventes da Bíblia. Eu creio que toda mulher gosta muito desse texto. É sobre uma mulher que não gerava filho, e não gerava porque o próprio Deus havia fechado a sua madre. Tirado dela a possibilidade de gerar, tirado dela a única coisa que imprimia valor à sua vida para a época. O fato dela não ter filho fez com que ela não só sofresse o estigma de ser uma mulher amaldiçoada, punida por Deus, pelas pessoas de fora, mas o pior, dentro da sua própria casa. A Bíblia vai dizer que dentro daquela casa ela tinha que enfrentar a maldade, o veneno cruel de sua adversária, que a Bíblia diz que a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Olha, gente, quem vocês imaginam que é essa mulher? Vamos abrir lá em 1 Samuel, tenho certeza que vocês já sabiam do que se trata. Abra aí em 1 Samuel, no verso 5, diz assim a palavra do Senhor: mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre, gente. Olha,
E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Olha que história triste, né? Todos nós conhecemos a história de Ana. Ana, ela era uma mulher que ela era casada, ela tinha um sonho de ter um marido, ela conseguiu esse marido, mas era a época em que o concubinato era algo muito comum, e ela tinha lá a Penina, né, que fustigava ela de vara, que atormentava a sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Ana era uma mulher amargurada de alma. E eu quero já dizer para você, tem situações de vergonha, de desonra na sua vida, que vai ser o próprio Deus que vai providenciar para você passar. Você já parou para pensar nisso? Ei, Ana, você já parou para pensar nisso? Tem situações, Ritinha, querida, que é o próprio Deus que vai providenciar situações de vergonha para você passar. Sabe? Talvez você esteja se perguntando, mas já, e por que é que Deus faria isso para comigo? E a resposta, querida, é simples, por causa do propósito. Por causa do propósito, por causa daquilo que Deus tem guardado para a sua vida, por causa daquilo que Deus te chamou segundo o seu propósito. Imagina a Ana ter que conviver todos os dias com a família que não era sua, olhar para aquelas crianças, filhas de sua adversária. Ela, ao invés de sentar e sentir alegria em seu coração por estar cercada de crianças, muitas vezes ela teve que olhar e conviver com um sentimento de fracasso próprio. Você está entendendo? E por isso o seu marido, ele tentava consolar de todas as formas, ao ponto de até se irritar por oferecer, dar tanto para ela e não ver ela reagir positivamente à dor de não gerar. E mais, a aflição gerada por sua adversária, Penina, provocava nela uma insatisfação quase insuportável, queridos. Creio que ela não só suportou, porque no processo, sabe, a única coisa que levou Ana, graças a Deus, a suportar esse processo foi o fato de que ela tinha Deus. Talvez Ana ela tenha lembrado dos dias de Abraão, de Sara, dos seus antepassados, né? De Isaac, de Rebeca, de Jacó, e também ali de Raquel, que oraram para que os seus ventres fossem abertos para que pudesse gerar, sabe? Foi um período difícil para Ana, sabe? Deixa eu falar um negócio para você. Tem situações que não adiantam tentar nos consolar, não adianta tentar te consolar. Falta algo e você sabe que falta algo e você não importa o que faça, né, Ritinha? Não importa o que te ofereça, pode te oferecer o que for, não faz sentido. O Cana era um excelente homem, era um excelente marido, ele dava porção dobrada para Ana. Ana tinha todos os seus cuidados, Ana tinha o coração, mas Ana faltava alguma coisa. Tinha algo em Ana que não batia, tinha algo em Ana que gerava aflição e dor no seu coração. Talvez você esteja se perguntando, mas já, e que tem a ver essa história com a minha vida? Queridos, eu quero te lembrar que Deus continua usando as mesmas ferramentas para cumprir os seus desígnios, para estabelecer os seus propósitos sobre as nossas vidas. Os caminhos continuam sendo os mesmos, as ferramentas continuam sendo o mesmo. Talvez você, assim como Ana, seja alguém que, a despeito de crer em Deus e buscar a sua face, viver e fazer a sua vontade em alguma área na sua vida, se não em todas, tente-se como Ana. Você entende isso aqui? Eu creio que Deus não me trouxe aqui nessa tarde para falar com as paredes, Ritinha, de jeito nenhum. Não. Deus me deu esta palavra ontem à noite, quando você falou comigo, eu estava meditando, e eu então comecei a buscar e abrir nesse texto, e Deus começou a falar comigo. Então eu acredito, se Ele comunicou isso, era porque tem alguém aqui nesse lugar que precisa ouvir essa palavra. Porque Ana era alguém que se sentiu humilhada, fracassada, estagnada, esquecida pelo próprio Deus. Quem sabe você é alguém que tem vivido uma amargura na sua alma,
porque em alguma área da sua vida você não tem frutificado. Passa anos e a idade vai chegando e tudo que você sente é vergonha e humilhação por não gerar. Talvez você é como Ana, que até evita determinados grupos e pessoas, pois estas, sem querer, acabam tocando em áreas sensíveis da sua vida, provocando dor, sofrimento, porque te questionam sobre coisas que você não tem resposta. Você entende? Quando te pergunto sobre situações que, além de você não ter uma solução, você não tem uma resposta, você já fugiu de alguma situação, de algumas pessoas e tem gente que é maldosa como Penina, conhece a sua dor, sabe da sua falta, da sua necessidade, vai fazer a pergunta, vai cutucar com o dedo justamente na sua ferida, porque é maldosa. E Deus, muitas das vezes, vai permitir esse tipo de situação. É loucura isso, né, gente? É doido. Imagina José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido, parando em uma nação estranha. Imagina José quando perguntavam, mas cadê sua família? O que aconteceu? Imagina o gosto amargo na garganta de José, saber, não poder falar que foram vendidos pelos seus irmãos. Ritinha, que sofrimento! Toda vez que ele ia dar uma resposta, toda vez que perguntava, ele deveria evitar esse tipo de ambiente. Por quê? Porque é duro você imaginar que você foi vendido por aqueles que deveriam amá-lo. Você está entendendo isso? Imagina quantas vezes a garganta de José deve ter ficado, né? É verdade. Com aquela sensação de peso, de não conseguir falar. Quantas vezes nos olhos de José as lágrimas correram. Pisciana, quantas vezes Ana evitou grupos familiares, porque as pessoas questionavam, mas mulher, você já é casada há certo tempo, quando é que você vai dar filho para esse marido? Talvez você, assim como Ana, também tenha sido pressionada por todos os lados, tem sido pressionado à direita e à esquerda, porque tem te feito pergunta nesses dias que você não tem resposta. Talvez você nem mais saia de casa, nem se envolva, nem mais encontre determinado grupo. Por quê? Por causa da vergonha, por causa da desonra, porque a despeito de você ter o amor de Deus no seu coração, saber que Deus te ama, você ainda tem faltas e necessidades que ninguém supre, que ninguém pode fazer. Tá entendendo, gente? Mas É. sabe, querido, eu creio que Deus me trouxe aqui, nesta tarde, porque Ele quer te dar esperança, esperança de um futuro, esperança de dias melhores. O profeta Jeremias escrevendo para o povo de Israel em um tempo de desprezo, de angústia, de vergonha, em que perguntavam, eles estando em uma nação diferente, estando no meio de um povo que os humilhavam, eles com certeza naqueles dias, afligido por várias questões, perderam parte dos seus parentes, mortos pela guerra, estando eles em pátria dos seus inimigos. Deus manda o profeta Jeremias dizer: ei, eu conheço as suas aflições, ei, eu conheço as suas áreas de esterilidade, eu sei aonde está a sua dor, Israel, eu sei da sua vergonha, e eu quero dizer algo para você, Israel, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de fazê-lo prosperar e não de causar mal, são pensamentos de esperança. E o profeta continua desenrolando o rolo, o profeta continua entregando a palavra e diz: ei, Israel, se fortaleça, fique firme, fique de pé, se Aleluia. levante, coma, se alimente, porque Aleluia. daqui a certo tempo Deus vai tirar você desta terra de vergonha, Deus vai tirar você dessa terra de desprezo, Deus vai tirar você dessa terra de angústia, Deus vai tirar você desse lugar de esterilidade. Esse
lugar, Israel, em que você está hoje, um dia você será arrancado deste lugar. Deus Em está nome de falando para alguém aqui Jesus. nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo tocando, Amém, falando ao Jesus. coração de alguém, bradando para alguém que tem chorado aos pés do Senhor e tem dito: Senhor, Amém, lembra Senhor. de mim. Oh, lembra da minha dor, lembra do meu Sim, Senhor. sofrimento, lembra que eu sou fiel ao Senhor. Amém, Recalabacho de Jesus. quelebiancho de que rabacho. Oh, rebalabacho de quelebiancho rebachei. Isso. Oh, rebalabacho. Oh, Em Isaías, nome de o profeta Jesus. escrevendo, ele disse: pode uma mãe, porque Israel dizia naquele tempo, do tempo do profeta Isaías: Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu da minha situação, Deus esqueceu da forma como nós temos vivido. E Deus levanta o profeta Isaías: olha, porventura pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? É possível que ela, e o profeta diz, Deus diz: olha, é possível que isso aconteça. Eu, todavia, jamais esquecerei de vós. Toda vez que eu olho para as minhas mãos, toda vez, Israel, que eu olho, toda vez que eu contemplo as minhas mãos apontando para Cristo, eu vejo as marcas daquilo que eu conquistei na cruz. Não há Aleluia. nada impossível para mim. O Senhor está falando com alguém nesta tarde. O Senhor faz a solitária Amém. habitar em família. Oh, recalabaxo de quelebianto rebadachei. Oh, aleluia. Deus quer te dar esperança. Deus quer te dar Amém, esperança. Jesus. Oh, Deus quer te dar esperança. Deus quer te dar esperança. Deus quer te dar Amém, vida. Deus Deus. quer te levantar nessa tarde. Oh, aleluias. Deus tem um futuro de esperança. Oh, não pare de caminhar, querido. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Não pare de Amém, caminhar. Não Senhor. pare no lugar que você está. A única coisa que Deus diz para você é: não pare de caminhar. Continue caminhando. Continue Amém, caminhando. Você Senhor. talvez tenha tido até um começo. Talvez você esteja tendo um começo difícil. Mas a Bíblia diz que o melhor de Deus está no final do processo. Amém. Oh, recalabaço de que te quebiante, orimanachei. A Bíblia diz que o melhor do Senhor está no final desse processo. Melhor Amém, é o Senhor. começo, o fim das coisas, do que o começo. O teu Amém, começo Jesus. pode ter sido muito ruim, ou pode até estar sendo difícil, apertado como o começo de Ana. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta tarde: o final vai ser melhor. É no Amém, final Senhor. deste processo. É por isso que você tem que continuar caminhando. É por isso que você tem que continuar seguindo. É por isso que você tem que continuar adorando, glorificando. Aleluia. Porque é no final desse processo, é depois disso, é depois desse momento. Amém, querido? Amém? Você crê? Amém, Diga: eu Jesus. creio, Jesus. Está difícil, está apertado, Amém. mas eu creio. Ou não tem evidência, não tem aparência que vai acontecer, mas eu creio. Amém, Amém, querida? Senhor. Amém, Amém, amém. Jesus. Oh, isso é Glória a tremendo, isso é Deus. tremendo. Oh, rebalacho de Amém, quelebiancho. Senhor. Sabe, querido, quando Deus permite o processo, é para nós entendermos o propósito. Tá entendendo Amém. aqui? Ana, ela queria um filho. Deus sonhava com um juiz. Presta atenção nisso. Quando Deus, grave isso no coração. Quando Deus permite o processo, é para nós entendermos o propósito. Ana, ela queria um filho. Deus sonhava com um juiz, um sacerdote, um profeta para a sua nação. Abraão, ele queria um filho. Deus queria alguém que carregasse uma promessa de multidões, que carregasse em seus ombros, nos seus lombos, gerações. Isaac queria um filho. Deus desejava um pai de nações. E nasce Jacó. Você está entendendo isso aqui? Ou talvez você está nesses dias vendo muito pouco. É possível que nesses dias você esteja vendo só a sua dor, só o seu momento, mas Deus já está contemplando lá na frente. Deus Amém. está vendo, Ritinha, depois dessa guerra. Deus está vendo o que você se tornará depois dessa luta. Deus Amém. está vendo o que Ele está agregando em você nesses dias. Sabe, Amém. querido, quando Deus fecha a porta, Ele não faz para que paremos de sonhar. Ele muitas vezes faz para nos ensinar a ser insistente e bater. Amém. E o porquê da dor? Por que da dor, Ritinha?
Ritinha, por que da dor, Ritinha? Por que que você olha as pessoas que viveram coisas extraordinárias com Deus e todas essas pessoas a gente olha, abre as páginas da Bíblia e ficamos tão encantados com essas histórias com um final? Olha isso aqui, com o final das histórias, o começo não, o que nos encanta é o final, sim ou não? Hum. Mas por que é que Deus utiliza tanta a dor como instrumento? Por que é que essas pessoas têm que passar por dor? Gente, eu entendi pela Bíblia que a dor é só para gerar uma coisa: senso de propósito. Se você tem Hum. liberdade, repita: o Senhor está Isso. me ensinando a Em ter nome de senso Jesus. de propósito. Talvez Amém. você esteja me perguntando, Jai, o que significa esse tal desse senso de propósito? O senso do propósito é você entender o limite a partir do que você é, realizar ou faz em Deus, respeitar o limite, a extensão do que Deus chamou você para fazer ou colocou sobre tua vida. Seu limite de ir e vir, fazer ou deixar de fazer a partir do que você carrega em Deus. Deixa eu contar uma história aqui para você para não ficar devagando. Lembra de Manoá? Quem conhece essa história? Ele era pai, ele foi pai de Sansão. A Bíblia diz que a sua esposa não gerava filho. Ouça isso aqui. A sua esposa não gerava filho, Ritinha. Não tinha condição dela gerar filho. E aí, depois deles orarem tanto tempo, aparece um certo anjo para ele. E quando esse anjo aparece para sua esposa, na verdade, diz para ela que aquela criança que tardia iria nascer, ela seria grande e que ela ia começar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Olha que tremendo essa revelação. Quando ela ouve isso, ela fica agitada. Certamente ela perdeu ali parte daquilo que ela recebeu. Por quê? Porque ela ficou emocionada. Quem não podia gerar agora está recebendo uma profecia, está recebendo uma palavra de que vai gerar. Ela perde a noção do tempo, ela fica agoniada, ela corre para casa. E quando ela chega em casa, que conta para o seu marido a história, o marido também fica maravilhado e pergunta para ela: me conte, qual foi? O que esse homem passou alguma instrução? E ela diz: olha, ele passou sim uma instrução. Ela disse que esse homem será nazireu, esse menino, e ele não poderá passar navalha sobre a sua cabeça. Mas conte-me mais, ele falou mais alguma coisa? Eu não lembro direito, imagino que foi a resposta dela. E a Bíblia vai dizer que Manoá disse o seguinte: vamos orar para que esse anjo apareça novamente, porque eu preciso entender qual é o limite dessa criança, como essa criança deve ser estabelecida, como ela deve ser cuidada, quais cuidados nós devemos ter com ela. Preste atenção nisso, o senso de propósito. Fala comigo, senso de propósito. Senso de Repete propósito. comigo, senso de Senso de propósito. propósito. Oh, recalabaixo de que diante orebanai. Depois de certo tempo esperando, o que Deus estava dando para eles era tão precioso, eles estavam tão gratos, que eles queriam agradar a Deus em tudo. Eles queriam saber como que essa criança deveria ser cuidada, senso de propósito. O senso de propósito, Ritinha, é tão importante que ele levou Abraão a decidir a buscar para Isaac uma esposa em um lugar distante. Porque uma aliança com o povo daquela terra no qual ele vivia poderia destruir, acabar, desfazer, aniquilar completamente com o propósito de Deus. Preste atenção nisso. Com quem você casa, com quem você faz aliança, determina se você vai viver o propósito de Deus ou não para a sua vida. Escolha muito bem com quem você vai se aliançar, com quem você vai fazer propósito. E Abraão entendeu isso. Então, nós entendemos com isso que o senso de propósito é algo atribuído a todo aquele que recebe de Deus uma empreitada, um propósito, uma direção para seguir. Você precisa entender qual é o limite. Jai, agora, e Sansão? Tinha senso de propósito? Claro que não, gente. É só você ler a história de Sansão. Sansão vivia como se nunca tivesse nem ouvido falar da maneira como ele nasceu. Ele vivia a vida dissolutamente. Ele casou com mulheres que não eram do seu povo, que a lei não permitia que assim fosse, Deus tinha proibido. Sansão brincava com os segredos de Deus.
Veja bem, a Bíblia diz que os segredos de Deus é para aqueles que o temem. Deus deu segredo para Sansão, Ritinha. E Sansão brincou. Sansão ficou brincando com Dalila. Ei, não brinque com os segredos de Deus. Não brinque com aquilo que Deus deu para você. Não despreze aquilo que Deus entregou na tua vida. Não despreze, não faça isso. Não permita isso acontecer. E a Bíblia vai dizer, então, que Sansão, gente, ele vai se entregar literalmente às mulheres. Ele era um homem que tinha um coração que parecia uma cachoeira, derramava. Qualquer mulher que chegasse conseguia dominar-lhe. E ele então vai viver as suas vontades. O final da história de Sansão nós conhecemos. Sansão, gente, ele vai ter os seus 2 olhos furados. Por sorte, por graça de Deus, no final, Ritinha, ele já com os olhos furados, ele vai lá, pega na pilastra e consegue cumprir o seu propósito. Por graça divina. O seu cabelo voltou a crescer e ele então recebe de Deus. Agora, qual a diferença de Manoá e Sansão? Manoá tinha senso de propósito. Ele entendeu o valor daquilo. Ele entendeu o valor daquilo que Deus estava imprimindo, daquilo que Deus estava passando para ele. Então, por que Deus, às vezes, Ritinha, demora de nos entregar algo? Eu tenho aprendido que qualquer coisa que chegar até você e você não entender o propósito, você vai tratar de qualquer maneira, vai desprezar, negligenciar, e tudo que você despreza, você perde. Veja isso. Sansão é um bom exemplo de alguém que, por não entender o propósito, perdeu. Você está entendendo isso? Enquanto sofrendo, Deus está nos ensinando a ser humilde, fiel. Então, talvez você ainda não recebeu, porque ainda não entendeu a plenitude do valor da coisa. Você está entendendo isso aqui, gente? Você lembra de Esaú? Lembra de Esaú? Todos nós conhecemos a história de Esaú, sim ou não? Esaú foi um cara que ele nasceu rico. Ele nasceu abençoado, ele nasceu com todos os bens, com todas as bênçãos, porque Israel tinha uma tradição que aquele que nascesse primeiro iria naturalmente herdar o direito de tudo que os seus pais, do legado dos seus pais. Só que aí o que acontece? Esaú, ele nasce primeiro do que Jacó. Jacó nasce agarrado no seu calcanhar. E o que vai acontecer? Esaú, em um dia qualquer, ele vai acordar, vai caçar e na volta com fome, ele vai pedir um pouco do guisado para o seu irmão. E uma vez que ele recebendo do irmão a resposta de que só daria a ele o guisado, a comida, se ele desse ou vendesse a sua primogenitura, gente. Ele vende sem remorso, sem dor, sem coisa alguma. Por que foi que Esaú vendeu? Porque não teve trabalho, porque ele recebeu fácil, porque ele recebeu como herança, foi algo transmitido. Agora, Jacó não, presta atenção nisso aqui. Jacó não. Jacó foi alguém que cresceu vendo o tratamento do seu pai para com Esaú. Esaú era forte, Esaú era cabeludo, Esaú era caçador, Esaú era um homem mulherengo. O seu pai provavelmente admirava essas características, o homem macho, másculo, e Jacó não. Jacó era um cara que habitava ali em tendas, fazendo tendas com a sua mãe, era um menininho da mãe, né? E Jacó olhava para aquele tratamento, a Bíblia diz que Esaú, seu pai, Isaac, iria se afeiçoar por Esaú naturalmente. Ele olhava ali para Esaú, aquele relacionamento, e ele ficava sem entender o porquê que meu pai se afeiçoa tanto pelo meu irmão, e ele começou talvez a imaginar que fosse por causa da primogenitura. E Ritinha, ele começa a desejar a primogenitura do seu irmão. Ele começa a desejar, de tal maneira que um dia ele compra, e no outro dia, sabe o que vai acontecer, Ritinha? A mãe dele, junto com ele, vão roubar a primogenitura do seu irmão. Olha que loucura isso. E Jacó começou a guerrear por aquilo que ele não possuía. E Jacó, então, ele por causa disso, ele vai perder a casa dos seus pais. Ele tem que sair fugindo porque seu irmão queria matar. Ele vai parar na casa de Labão. E Jacó foi um guerreiro. Ele começou a lutar. Ele entendeu desde cedo que ele precisava lutar por aquilo que ele queria. Ele valorizou, Ritinha, de tal maneira que ele trabalhava no sol, ele trabalhava no calor, ele trabalhava no
frio, ele foi um cara que sofreu muito, mas a Bíblia diz que um dia ele tem um encontro, presta atenção nisso aqui, um dia ele tem um encontro no Val do Jaboque com quem? Com Deus, e ali ele luta, e Deus muda o seu nome e diz, como um príncipe tu lutaste, por isso teu nome não será mais Jacó, mas vai ser Israel, porque como pai de multidão Deus tem te chamado. Preste atenção aqui, veja o conceito, gente. Veja o conceito. E ele sofreu muito para gerar senso de propósito. E Jacó vai guardar isso. E todo o caminho de Jacó, em todo lugar que ele ia, Ritinha, ele levantava um altar. Em todo lugar que Jacó ia, ele sempre estava oferecendo adoração a Deus, ele tirou os deuses da sua casa, ele cuidava, criou sua família nos caminhos do Senhor. Como é que chama isso, Ritinha? Senso de propósito. Senso de propósito, ei, querida, a dor que você está passando nesses dias, a dor que você está sofrendo, que você não está entendendo, é Deus gerando no teu coração um senso de propósito, para que quando você tiver investido daquilo, do lugar que Deus tem para você, você não negligencie, você não trate de qualquer maneira. Você está entendendo isso aqui, gente? Você não Amém. trate de qualquer maneira, você entenda o valor. E é isso. É isso que Deus vai gerar no coração de Ana. É tremendo isso. É tremendo. Porque Ana, essa mulher sofrida, essa mulher que luta, essa mulher que guerreia, que sofre, mas que está ali nos pés do Senhor. Ano após ano, ela está adorando ao Senhor, ela está buscando ao Senhor. Sabe, ela está entendendo, sem saber, a dor está gerando nela um senso de propósito. Você não sabe o que essa dor é capaz. Você não sabe o que essa dor é capaz de gerar para o teu futuro. Você não tem noção do que Deus vai fazer por causa dessa dor que você está vivendo e sofrendo nesses dias. A Bíblia diz que até Jesus aprendeu a obedecer a Deus por meio do sofrimento. Olha que loucura isso, gente. Até Jesus aprendeu a obedecer, recebeu o senso de propósito por meio do sofrimento. Jaime, fale um pouco mais sobre essa história. Deixa eu contar algo para você. Ninguém aprende no parque que tinha. Ninguém aprende na Disneylândia. Ninguém aprende. As nossas maiores lições a gente aprende no dia da dor. Você entende isso? Nós somos como animais. Deixa eu falar algo para. Já viu o cachorro? Se você colocar determinados instrumentos que afugentam um cachorro, ele nunca mais vai passar por aquele lugar. É o adestramento. Muitas das vezes, os treinadores vão utilizar esses instrumentos para treinar os seus animais, os cães, né? Estabelecer um limite. Eu vou falar algo para você. Nós não somos cães, não somos cachorro, mas Deus sabe que essa é uma lei da natureza. O sofrimento nos disciplina, o sofrimento nos ensina. Você está entendendo isso aqui, gente? O sofrimento nos ensina, o sofrimento nos disciplina, o sofrimento coloca um limite em você. Eu estava conversando com um amigo meu e na hora ele tem um certo problema. Ele tem um coração assim, ele se apaixona por qualquer garoto, é um meninão, ele é muito jovenzinho, então ele não pode ver uma menina bonitinha que ele fica encantado, já tá, o coração já está derramado, e toda vez que isso acontece, ele sofre terrivelmente, tem síndrome de pânico, começa a ter pânico, e eu disse, cara, deixa eu falar um negócio para você. Deus tem permitido que essas questões te levem a dores tão profundas, porque você precisa aprender que esse é um caminho que você não pode fazer, que você não deve fazer. Deus está te preparando para o matrimônio santo. E se Deus não te ensinar agora, quando for no futuro, você destrói a sua família. Você entende isso? Você consegue compreender? Eu lembro que uma vez eu conheci ele com uma cartinha, com um poema escrito na entrada da igreja, Ritinha, para entregar para a namorada do filho do pastor. Eu disse, não, você tá brincando com você tá louco, cara.
E ali eu conheci ele, eu comecei a mentorar ele, e ele, graças a Deus, tem melhorado muito. Mas é alguém que tem um coração como o coração de Sansão, que tem dificuldade. E eu tenho percebido que na caminhada Deus tem utilizado a dor para estabelecer um limite na vida dele. Então, ele já tinha aprendido bastante, mas toda vez, Vitinha, que ele volta para esse lugar, a dor é insuportável. Você entende isso? Mas eu tenho visto nisso, nessa dor, Deus imprimindo a ele valores, senso de propósito. Não te chamei para viver dessa forma. O que eu tenho para você na frente, você precisa ter maturidade para expressar e para viver, para suportar. E sabe, queridos, eu tenho entendido, muitas das vezes o processo e são os meios de Deus nos atrair para ouvir, entender a sua vontade, mas também de estarmos perto dele. Você consegue entender isso aqui? Tem processo, Vitinho, que se Deus tirar da minha vida, sabe aquele carro, ou sabe aquela televisão, o povo conta essa história, aquela televisão que você pediu tanto a Deus, pode ser um impedimento de você ir para a igreja no domingo, porque você vai ver todos os filmes do Netflix e se afasta. Ei, deixa eu contar uma história aqui para você, um homem chamado Abraão. Maravilhosa a história de Abraão, né? Só que a Bíblia diz que Deus, sabendo que Abraão não tinha filho, que ele tinha essa dor, essa amargura, essa tristeza na sua alma, Deus aparece para ele e diz: Ei, Abraão, eu sei que tu é rico, sei que tu é próspero, mas vamos lá, vamos comigo, eu tenho um plano, eu tenho uma terra para você, um caminho de esperança para você. E a Bíblia diz que Abraão caminha com Deus 20 anos, só depois de 20 anos, Vitinha. Só depois de 20 anos é que Deus dá o filho. Abraão é considerado amigo de Deus na Bíblia. Ele foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele caminhou tanto com Deus. Quando Deus disse que a amizade viu, que a amizade estava selada, o que foi que Deus fez, Tinha? Deus entregou. A promessa se cumpriu. Como Deus disse, no tempo certo aconteceu. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Antes de Deus fazer algo contigo, para ti, ele vai tentar atrair o teu coração, ele vai querer o coração seu para ele. E a Bíblia diz que Abraão, depois de receber Isaac, depois de ser amigo de Deus, Deus sentiu ciúmes. Olha aí, tinha isso aqui. Presta atenção aqui. Deus olhou para Abraão brincando com aquela criança. E Deus disse: será que ele ainda é meu amigo? Será que ele ainda me ama como nos primeiros dias? Será que a paixão é a mesma? E ele tem uma ideia: ei, Abraão, sacrifica essa criança. Ei, sacrifica essa criança. E a Bíblia diz que Abraão vai até ao monte. Ele caminha, ele faz essa caminhada, ele caminha e ele, no meio do caminho, pergunta então: meu pai, e o cordeiro? A resposta de Abraão foi: Deus vai prover. Naquele dia, Deus estava provando o coração de Abraão. Situações que Deus permite na tua vida. Circunstâncias que Deus permite para você viver, que você diz que é para a morte. É Deus dizendo: eu tenho provado o teu coração. Eu tenho provado o teu coração como ouro no fogo. Oh, eu tenho te experimentado. Eu tenho experimentado-te. Eu tenho te permitido, eu tenho te provado, para ver se no tempo da promessa, no tempo do nascimento dessa criança, se o seu coração vai permanecer fiel, se você vai continuar sacrificando, se você vai continuar me adorando ou se você vai abandonar o seu amigo. Eita, agora. Remacho tekelebiacho, rebalabacho kelebiancho de quemanachei. Deus está falando com alguém nessa tarde. Ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Ele tem falado comigo. Será, meu amigo? Será que depois que Deus te entregar essa promessa, ele ainda vai ter a amiga dele? O amigo dele? Será que você ainda vai subir ao monte para sacrificar? Oh, rebalabaixo. Oh, aleluias. Oh, querido, sabe uma das coisas que eu aprendi com a palavra de Deus, que é tremendo isso, com Ana? Você sabe quando foi que Ana recebeu, Ritinha, o propósito? Sabe quando foi que ela foi abençoada, Ritinha? A Bíblia vai dizer, aqui no verso 11, ela fez um voto e disse: ó Senhor dos Exércitos,
Se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Nazireu, separado, ei, recalabaxo, tequelebiante, urebanacho. Deus está dizendo nessa tarde, quando você entender e der um propósito divino para isso, Deus vai te entregar. Você está entendendo isso aqui? Oh, Abraão, ele recebeu quando entregou. 20 anos depois, Deus disse, está pronto. Eu acho que está pronto, eu acho que está pronto. Ele não tinha certeza, ele achava que está pronto. Por quê? Porque ele achava que está pronto. Porque ele achava que ele seria capaz de entregar no futuro no altar. Você está entendendo aqui, gente? Você está compreendendo? Ana, quando é que Ana recebe? Ana faz essa oração e de repente, quando ela faz essa oração, Eli, o profeta da época, sacerdote, passava por perto. Tempos depois, a Bíblia diz que sacerdote Eli passava por perto e quando ele passa, ele viu ela balbuciando, falando, mas sem emitir som. Ela disse, mulher de Belial, até quando? Até quando? Até quando vai viver como uma mulher louca? Até quando vai viver como uma mulher bêbada, uma mulher de Belial? E Ana diz, meu Senhor, não fale isso da tua serva. A tua serva é amargurada de alma. Preste atenção nisso aqui, preste atenção, por favor. Tem gente que não entende sua aflição. Tem gente que não compreende o teu sofrimento. Tem gente que vai estar perto de você e não vai compreender. Tem gente que não entende o seu choro, não entende o porquê. Até vai dizer para você, mas gente, ela tem tudo. Mora do outro lado do oceano, mora na Europa, né, Ritinha? Vive uma vida que todo mundo gostaria de ter. Por que essa cara? Por que esse choro? Oh, querida, deixa eu falar algo para ti. É porque sonho é pessoal, desejo é pessoal, alma é entre você e você. E Deus, se você tiver Deus na sua vida, o homem pode não compreender, mas Deus entende você. O homem pode não entender as suas emoções hoje, mas Deus entende. O homem pode não entender as suas atitudes, e muitas das vezes, Ritinha, são atitudes até equivocadas e erradas, mas Deus suporta. Por quê? Porque Deus sabe que se trata de uma alma amargurada. Você está entendendo? Porque Deus sabe de onde vem. É de uma frustração, é de um lugar de sofrimento, são marcas que ficaram, é de uma aflição, é de uma vergonha, é de alguém que está no seu encalço dizendo não vai dar em nada, não vai chegar em lugar algum, nunca prestou, não vai ser agora que vai prestar, ou pode até tentar, mas não consegue. Você está entendendo isso aqui, gente? Tem gente que é ruim, gente, tem gente que não adianta, você pinta o bicho de pombo, mas tá lá o urubu fedorento e ruim. Tem gente que é ruim, gente. Presta atenção, tem gente que não vale você parar diante dela e justificar, porque que não justifica para quem não quer ouvir. Tem gente que não vai querer ouvir, não vai querer justificativa nenhuma, só tá disposto a fustigar, a gerar sofrimento, a gerar dor. Tem gente que é assim, a gente não entende o porquê, mas tem gente que é assim. E você tem que lidar com isso e seguir a sua vida. Você está entendendo isso aqui, gente? Você está compreendendo? Você tá entendendo? Sabe? Então, nós entendemos que é importante você entender que você precisa entregar. Você precisa entregar. Você precisa entregar porque foi quando Ana recebe, Ritinha. Quando Ana faz essa oração, o sacerdote passa e o sacerdote abençoa ela. Olha o que está escrito aqui, gente. Olha o que está escrito. E ele diz, porquanto, ele diz assim, e Ana... Então ele respondeu no 17 e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. A Bíblia diz que a partir desse momento, o semblante de Ana não era mais o mesmo. Ela vai deitar com seu marido e ela vai gerar filhos. Talvez você ainda não recebeu, porque ainda não está pronto para entregar. Você não entendeu o propósito. Você está pensando que é para você. Você está pensando que é sobre você e não é. É muito maior.
O que você está pedindo para Deus é muito maior. Deus tem um propósito superior. Enquanto a gente não entender o propósito, sabe? Se José, Ritinha, não tivesse passado por aquela humilhação toda, José entendeu o propósito, viu, Ritinha? José entregou. José, Ritinha, quando ele é posto, Ritinha, no governo, que os seus irmãos aparecem, eles todos assustados e com medo, Ritinha, do seu irmão, que poderia ser um carrasco na vida deles, e por ordem, né, eles poderiam ter agido assim. Você sabe qual é a resposta, Ritinha? Ele diz, ei, meus irmãos, vocês não entenderam nada. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi o Senhor que me conduziu até esse lugar. Por quê? Para dar livramento a vocês e para dar livramento a todo o povo na terra. Ei, Jacó, José entendeu o propósito, Ritinha. Você está entendendo, Ritinha? Ele já tinha entendido o propósito. Porque tem coisas que o Senhor, Ritinha, se nos der hoje, a gente se vinga. Ritinha, olha, Ritinha, vou dizer um negócio para você. Talvez você esteja desejando uma coisa para passar na cara de alguém. Está vingativo ainda, não entendeu ainda. Não compreendeu ainda o propósito. Quero só que veja. Sabe, mas tem um nível que é saudável, isso que é natural do ser humano. Mas tem um nível que é aquela vingança. Que é aquela vingança que você convida alguém para sua festa só para se vingar, Ritinha. Você coloca um convite a mais, gasta mais, só para chamar aquela pessoa que um dia te humilhou. Só para ver. Fica tranquilo, hein, querido? Você não precisa fazer isso. É Deus que prepara a mesa, não é você. Você tá entendendo? O problema é que muitas das vezes, Ritinha, a gente mesmo quer preparar a mesa. A gente mesmo quer arrastar os inimigos no cabresto e jogar lá. Veja a minha vitória aí, veja que, sabe, não funciona assim dessa maneira. E José poderia ter feito isso, mas não fez. Ritinha, eu já estou encerrando, viu, Ritinha? Sabe? Fique em paz, meu amado. Na Bíblia, o tempo de preparo, gente, é proporcional ao tamanho do propósito. É possível que Deus tenha algo muito maior para fazer na sua vida. Ouça isso. Na minha vida, fala comigo aqui. Repete isso. Na minha vida, Na minha vida, o tempo de preparo é o tempo de proporcional ao preparo tamanho do é propósito. proporcional ao tamanho do propósito. É possível que Deus tenha algo muito maior para fazer na minha vida. Fala É isso. possível que Deus tenha algo maior para fazer em minha vida. Isso é tremendo, isso é tremendo. Aleluia. Ô Ritinha, me fale uma coisa aqui, querida. Você já ouviu falar da prima de Abraão, do filho da prima de Abraão? A Bíblia conta essa história? Não conta. Porque não era importante, porque não era grande. A Bíblia fala alguma coisa sobre o primo de Jacó? Não conta. A Bíblia fala alguma coisa sobre o primo de Jesus, a não ser João Batista? Não conta. Sabe por que não conta? Sabe por que não conta? Porque as coisas que são ordinárias, que são naturais, que acontecem no dia a dia, essas coisas não impactam a vida de ninguém. Todo dia nasce criança, sim ou não, Ritinha? Vai nas maternidades para ver. Mas quando uma criança, ela é orada por 20 anos, rebalacho tequelebiante aramanacho. A festa, vai ver lá as palavras, vai ler as palavras de Isabel, a mãe de João Batista, aquela que deu a luz ao maior dos profetas, vai ler a palavra, vai ver o que foi que ela expressou, porque o Senhor arrancou a minha vergonha, porque o Senhor me honrou perante aqueles que zombavam de mim. Ana mesmo vai declarar, o Senhor colocou os meus inimigos abaixo. Ela estava falando de quem? Ela estava falando de Penina, né? É tremendo isso aqui, gente. Olha, se você quiser viver coisas comuns, adiante o processo. Se você quiser viver coisas extraordinárias, grandes e poderosas, deixa o pau quebrar, deixa o negócio ficar feio, perca o controle, deixa Deus trabalhar que tu vai ver o que Deus vai fazer no final disso. Tu vai ver o que Deus vai realizar no final desse processo. Às vezes eu digo, Senhor, já estou cansado. Depois eu digo, Senhor, não ouve aquilo que eu falei ontem. Eu estou pronto para esperar 20, 40, 50, 100 anos. Não me importa. Eu estou pronto, Jesus. Eu sei, daqui a um dia eu vou estar de novo lhe apertando. Não me ouça. Eu sou maluco e o Senhor já sabe disso. Não haja segundo o meu coração.
seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu entendi na palavra de Deus e tinha que a vontade de Deus é boa, é perfeita, ela é agradável. Em outras palavras, a vontade de Deus é como uma roupa feita no alfaiate para você. Quando cai no teu corpo, dizem, ixi, nem tá sobrando pano, é dela. Foi feita para ela, não é emprestada. Você está entendendo aqui, gente? Está compreendendo? Está compreendendo? Amém. Essa é a vontade de Deus. É tremendo isso. Deixa eu ver aqui só se eu anotei alguma coisa. Eu fui fazendo algumas anotações. Sabe, Glória querido, a Deus. qual é a dor que você está carregando hoje na sua vida? Nós falamos de Ana. Nós ministramos sobre Ana. A dor de Ana era um filho que ela não tinha. Né, Ritinha? Era vergonha perante a sociedade. Era vergonha perante a sua casa. A dor de Ana era olhar para a Penina, aquela que fustigava ela, e vendo aquela mulher prosperar, e Ana cada dia mais definhando, porque o tempo passava, a idade chegava e nada acontecia. A dor de Ana era sair na rua, na esquina, e alguém olhar para ela e dizer, ei, ali vai aquela que não gera. Porque preste atenção, as pessoas são maldosas. Tem gente maldosa, gente. Mas eu não quero dar vazão a elas, não, porque até elas são usadas por Deus para os propósitos que Deus tem na minha e na tua vida. Preste atenção nisso. Aleluia. Seus inimigos, aqueles que se levantam contra você. Olha isso, Esaú, Saul e Davi. Saul perseguiu Davi durante 20 anos. Ele parecia ser o algoz, parecia, sabe, as pessoas olhavam e diziam, por que será que Saul persegue tanto Davi? Elas começaram a acreditar, duvidar do próprio Davi. Tem alguma coisa de errado. Não, ninguém perseguiria ninguém sem, a título gratuito. Mas o que Saul não sabia era que, sem querer, ele estava enfiando, ele estava extraindo, estava dando a oportunidade de Davi demonstrar o seu melhor, exalar o seu melhor. Quando Davi tem a oportunidade de matar, de tirar a vida daquele que o perseguia, de viver em paz, ele não faz isso. Ele disse, longe de mim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. O próprio Deus vai dar cabo dele, ou senão, no tempo certo, ele vai desaparecer. Mas eu não vou fazer isso, hein? No tempo mais difícil da sua vida, no tempo de pressão e circunstância em que pessoas te colocarem de canto, te pressionar, fica tranquila, tá, querido? Fica tranquila. Sabe por quê? Essas pessoas só estão ali para um motivo na tua vida. É só para te colocar no lugar que Deus quer que você esteja. Por isso, haja com humildade. Haja com princípio, não quebre princípio. Davi não quebrou princípio e você também não vai quebrar. Não importa o que aconteça, não importa, H, o que aconteça. Olha isso que Deus está falando nessa tarde. Não importa o que aconteça, H, nada de providenciar Ismael. Deus está falando para alguém aqui que até pensou na possibilidade. Isaac está demorando, a promessa está demorando, vou cair fora. Ismael talvez dê um jeito, mas Ismael é problema. Deus está falando para alguém aqui nessa tarde, não dê um jeito naquilo que eu é quem vou fazer sobre a tua vida. Resposta de Deus para alguém. Resposta de Deus para alguém. Acalma a tua alma, afligida de espírito. Acalma a tua alma, descansa o teu coração. Você não vai suscitar Ismael. Ismael não vai nascer na tua casa. Olha isso. Ismael não vai nascer na tua casa. Quem nasce na tua casa é Isaac. Tua casa tem uma promessa. Tua vida tem uma promessa. E quem vai nascer na tua vida é a promessa de Deus. Amém, Deus. Você recebe, porque a Bíblia diz que, como Deus disse, no tempo certo, no ano correto aconteceu. Como Deus disse, no tempo certo, Deus vai fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Descansa o teu coração. Deus não esqueceu de você. Aleluia. Aleluias. Deus vai dar um propósito para essa noite. Deus vai dar, Deus vai dar um propósito à sua dor, querida. Eu sou o seu sonho não foi perdido.
Deus vai fazer Aleluia. com que tudo coopere para o bem daquele que ama segundo o seu propósito. Deus vai Amém, fazer com que essa Deus. situação de vergonha, de desonra, de tristeza coopere para o teu bem. Alabada, Ou chega, veio do mal, alabada. aparentemente veio, está dizendo, ei, é o teu fim de linha, e Deus está dizendo, não, só está cooperando, é só o meio, é só o instrumento, e Deus está dizendo, lembra de José, venderam ele, Ai, rejeitaram deixa eu ele, lavar, ou ele também foi acusado injustamente de estupro, lembra disso? Ele também parou na prisão, e Deus está dizendo, eu dei um fim para a história dele, também vou dar um fim para a Amém, tua dor, o teu Jesus. sofrimento tem um propósito. Guarde isso, diga isso para você. A minha dor, o meu sofrimento tem um propósito. Fala isso, declara comigo, me ajuda a profetizar sobre a tua vida. Diz, a minha Aleluia, dor, o Jesus. meu Minha sofrimento dor, tem a um minha propósito em Deus. sorte. Aleluia. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, 12 anos, 12 anos, aquela dor daquela mulher tinha um propósito. A gente não sabe, a gente não conhece os caminhos de Deus, são mais profundos e são mais altos. A dor e o sofrimento daquela mulher tinha um propósito, Ritinha. A dor e o Amém. sofrimento daquela mulher tinha um propósito. E o propósito, sabe o que era? Ou era Deus ministrar na tua vida hoje e te lembrar. Aquela mulher tinha 12 anos, ela não desistiu. Na oportunidade, ela já tinha usado todos os instrumentos. Até que um dia Jesus passa na frente dela. Aqui a gente lendo a história assim, fica parecendo que ela simplesmente, que Jesus passou por acaso. Não, querido. Existe um relógio, existe um crono de Deus. O tempo daquela mulher chegou e Deus coloca ela em frente a Jesus. E Deus sabia qual atitude aquela mulher ia ter, porque ela já tinha gastado tudo, ela era uma mulher de atitude, ela já tinha gastado tudo, ela já tinha usado tudo que ela possuía. Ei, ela não era uma mulher que ficava sentada, assim como você, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de clamor, ela era uma mulher de que não estava satisfeita, não aceitou as coisas. Mas um dia, depois de gastar tudo, nós conhecemos ela como uma mulher do fluxo de sangue. Parece ser uma desonra, mas sabe por que Deus não dá nome para aquela mulher, Ritinha? Porque aquela mulher tem o teu nome, Ritinha. Aquela mulher tem o nome de alguém aqui nessa live. Representa você, representa a tua luta, representa a tua guerra. Deus dizendo, ei, há 12 anos, eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas Jesus vai passar na tua frente, assim, sabe? Ele simplesmente vai passar na hora certa. Ele vai colocar uma situação que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar a história da tua família, que vai mudar a tua casa, que vai colocar a tua vida nos eixos. Ei, Deus vai arrumar a casa. Olha o que Deus está dizendo. Deus vai arrumar a casa de alguém. Até que não tem casa, vai ter casa. Eu creio. Aleluia. Você crê, querido? Você crê? Até que não tem casa, vai não sei porque o Senhor está falando, mas o Senhor está falando aqui, me lembrando que Ele faz o solitário viver em família. Deus está falando para alguém. Deus está dando esperança para alguém aqui nessa tarde. Eu creio. Você sabe qual é o lugar? Você sabe qual é o lugar? Você sabe quais são os lugares que Deus tira as pessoas que Ele faz grandes coisas? De Lodebar, de prisão, de cuidar de ovelhas fedorentas, de lagar escondido, fazendo as coisas escondido por vergonha e por medo, e você está dizendo, pensando que você está esquecida, e você está pensando que Deus não está te vendo, você está no lugar certo, no endereço certo, na geografia certa, e Deus tem um Google Maps da tua vida. Deus não erra o teu endereço, Ele não erra a rota, Ele sabe quando mandar o anjo na tua direção. E as palavras que Ele disse para Gideão, Ele diz para você nesta tarde. Mulher e homem de Deus, olha o que o Espírito chama, vaso precioso. Senhor, mas se eu sou precioso ou preciosa, por que eu tenho passado por isso? Deus não deu resposta. Ei, deixa eu falar um negócio aqui para você. Deixa eu falar um negócio para você. Tem um tempo que Deus se cala. Ritinha, tem um tempo que é terrível esse tempo. Que você sofre, você pede a Deus. Sabe como um filho
fala para a mãe do outro filho e diz: minha mãe, esse menino está fazendo isso, meu irmão está fazendo isso, para o pai ou a mãe reclamar. Já alguém lembra? Se você tem filho, sabe como é que é. A mãe se irrita e diz: menino, pelo amor de Deus, deixa esse menino em paz, deixa eu viver minha vida. Tem um tempo que Deus não responde, Ritinha. Tem um tempo. Tem um tempo, Ritinha, que Deus não vai responder para você. Tem um tempo que você vai ter a impressão que Deus te esqueceu, que Deus não liga para o teu sofrimento. Mas sabe por que Deus não responde? O Senhor falou comigo. Ele não responde por um único motivo. Porque tem gente que não vai adiantar você falar nada. Só compreenderá com os fatos. Tem gente que não adianta ver Deus na sua vida, que não adianta ver o... Não, Ritinha, tem gente, Ritinha, que Deus só vai calar a boca dessas pessoas quando ele preparar a mesa. Você está compreendendo? Aleluia. Quando ele preparar a mesa. Não adianta Deus levantar, então Deus nesse tempo fica em silêncio. E Deus está mandando você também ficar em silêncio. Fique em silêncio, não falar nada. Continua caminhando, confiando em Deus e o próprio Deus. Ei, alabaixo, que calabaixo. Você sabe qual é a resposta que Deus vai dar? Deus não fica de picuinha, sabe, Gideão, dizendo: Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? Gideão vai fazer o que eu te mandei, não perca o tempo aqui. Eu não vou perder tempo conversando, justificando, falando sobre situações para você. Por quê, Ritinha? Por quê? Porque Deus não gosta de mimimi. Deus não age com mimimi. Deus não age com mimimi. Então preste atenção nisso. Entenda uma coisa. Tem coisa que Deus não vai responder para a sua vida. Tem coisas que Deus não vai dar resposta para o seu inimigo. Sabe qual é a resposta que Deus vai dar? A mesa. Deus vai preparar a mesa. Deus vai preparar a mesa sobre a tua vida. Deus vai preparar uma mesa e todos vão ver, todos vão contemplar. Gente, contra fatos não há argumento. E Deus está falando, ó, tem situações que você viveu, tem situações onde você viveu sua maior desonra. É neste lugar que Deus mais vai honrar sobre a tua vida. É na vida financeira? É na solitude? Onde é? Onde é a tua dor? É neste lugar que Deus vai dar maior honra para você. É nesse lugar que Deus vai dar maior honra na sua casa. É nesse lugar que Deus vai preparar a mesa. Porque, lembra de Jabes? Lembra de Jabes? Gente, você está preocupado com o que as pessoas estão achando, pensando sobre você? Quando Deus manifestar a glória e o poder dele sobre você vai ser tão grande que ninguém vai lembrar da marca do passado. Ninguém vai lembrar de quem você foi. Vão olhar para você. O que Deus fez está tão evidente. A glória de Deus é tão poderosa sobre o rosto de Moisés que todos entendem que Moisés vem da parte de Deus e que ele é homem de Deus, e que Deus o tem levantado e que a direção é de Deus. Você está entendendo isso aqui? Você está compreendendo? Então tem uma hora que se torna, não tem como esconder. Não vão tentar abafar, mas não vai ter jeito, porque está evidente, porque Deus preparou a mesa. Mas deixa eu falar a última coisa para você agora, para liberar você. Prometo, Ritinha, que é agora. Permita-me falar uma coisa para você. Mas, por um tempo, você vai ter que suportar a dor sozinho e sozinha. A caminhada do chamado de Deus muitas vezes é solitária. Deus vai ficar em silêncio. Você vai pedir que ele justifique, mas ele não vai falar nada com você. Ouça isso aqui, olhe para mim, tá? Olhe para mim, não se disperse. É a última coisa, uma das últimas coisas que eu falo, tá? Aprenda. Aprenda que toda promessa vai passar pelo teste do tempo. Aprenda que haverá um tempo, tempos e tempo, mas tem um tempo que você não terá multidão correndo atrás de você. É você sozinho. É você sozinha e Deus. É Elias e Deus na caverna. Ninguém mais. É só aquele que te chamou. É o tempo de você conhecer a ele e ele te conhecer. É o tempo de estreitamento de laço. É o tempo de você demonstrar fidelidade, Davi. De você mostrar que você guarda princípio. É o tempo de você caminhar com ele. Ser fiel a ele. Suportar. Talvez eu estou agora diante de alguém que está vivendo um momento e que está sendo chamado para viver algo e não está entendendo, não está compreendendo.
Porque muitas das vezes esse sofrimento também conota um momento de transição. Toda vez que o sofrimento começa na Bíblia, toda vez que o sofrimento aperta, que a dor intensifica, o Senhor está dizendo, é tempo de mudança. O Senhor está dizendo, é um momento de transição. Esse seu pior momento pode ser o momento da transição. Pode ser o momento em que Deus está prestes a mudar a tua história. Deus está prestes a mudar a tua vida. Deus está prestes a realizar o sonho desejado, a fazer nascer o filho da tua alma. A criança que você tem gerado, intensificou a dor, te prepara. Se a dor tem aumentado, se você saiu de uma escala de 5 e está no 8, no 9, está caminhando para 10, está prestes. Porque essa situação não pode ficar pior. Você está entendendo? Você está compreendendo? Tem coisa que é no momento pior, na pior nível, é aí que Deus chega. É só assim que Deus chega. Lembra de Lázaro? Estava fedendo já. Deus disse, eita, está no tempo. Está no tempo. E não é para morte, é para a vida. Você está entendendo isso aqui? Amém. Lembra de Abraão? A última coisa aqui, olha só. Toda vez que Deus está transicionando, levando alguém de um lugar para outro, o seu estágio atual vai piorar de tal forma, vai ficar tão medonho, tão feio, que você vai desacreditar da sua própria vida e da sua própria história. Porque o cenário é triste, o cenário é horroroso, o cenário é difícil, mas é o cenário ideal para Deus te tirar desse lugar. Sabe por quê? Nós gostamos, profeta Marcos, de conforto. Nós, como seres humanos, precisamos de conforto. Nós temos necessidade de lugares confortáveis. Deus querendo tirar o povo do Egito, lembrando ele da promessa que fez com Abraão. A Bíblia diz que Deus lembrou da promessa e a partir daquele momento ele começa a permitir que Faraó pressione o povo, cause sofrimento no povo, e as tensões aumentaram, porque quando as tensões aumentaram, o povo começou a clamar por um libertador, e quem aparece? Moisés. Ei, preste atenção, talvez as pressões que chegaram na tua vida hoje, não é para você se desesperar, é para você começar a lembrar da promessa que Deus fez, para você começar a lembrar daquilo que Deus falou para você, para você começar a suscitar, clamar pela promessa, por aquilo que Deus disse que ia fazer na tua vida. Então, preste atenção, quando a coisa intensifica, quando a coisa fica feia, é Deus dizendo, é o tempo, é a hora, ou é o momento, eu estou prestes a mudar a história, a roda gigante está girando, a situação está mudando, você não está vendo, mas a estação está prestes a mudar sobre a tua vida, é um novo tempo, é uma nova estação, ou é uma nova colheita esperando por você. Agora, Jair, por que Deus intensifica tanto a dor no lugar atual? Por um único motivo, por causa do conforto. Se ele não se tornar um lugar confortável, desconfortável, um lugar que você está desconfortável, quando a oportunidade, quando a próxima porta se abrir, você vai dizer, não, aqui está legal. Eu não vou sair desse lugar, não. Aqui tá bom, tá dando fruto, tá funcionando, tá legal aqui, tá suportável. Não. Lá fora é pior. Sabe por quê, Ritinha? Normalmente, isso aqui é um segredo, um mistério. Deus sempre nos tira de um lugar de concretude, de um lugar palpável para um lugar de esperança. A terra de Canaã, Ritinha, era um lugar de esperança, para o profeta Marcos. A terra de Canaã era um lugar de esperança. Era só uma visão, era só uma profecia, era só uma promessa, mas para Deus já era concreto. Porque a gente tem dificuldade de ver as coisas no mundo abstrato. Consegue entender isso? A gente tem dificuldade de ver pela fé, em outras palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz, o que se vê não é esperança, mas o que se espera, isso é fé, isso é esperança. Então, normalmente, quando Deus está tirando alguém de um lugar para outro, ele vai chamar para um lugar de esperança, para um lugar de promessa. Não é um lugar concreto. Nesse lugar você não vê tudo, você crê, você tem uma visão mais ou menos clara. Deus vai pintar, fazer você enxergar, ele vai dizer, é uma terra que manda leite e mel, é uma terra que tem cachos de uvas e dorme, é uma terra maravilhosa para entrar
entrar na tua mente, para fazer você visualizar e para você começar a caminhar. Deus está falando para alguém aqui nessa tarde, é tempo de você começar a caminhar. É tempo de você começar a transicionar. É tempo de você entender o momento, quando é o tempo de mudança. É tempo de você começar a buscar a Deus para Deus mudar essa história. Já orei bastante, continue orando. A Bíblia diz que batei e vai se abrir. Deus está falando para alguém que portas serão abertas aqui. Deus vai abrir portas aqui na tua vida, haverão portas de escape. Haverão portas de escape. E é tremendo quando Deus faz, porque Deus diz para o povo de Israel, Ritinha, e eu encerro agora mesmo, prometo. Vou parar de fazer promessa igual político. Mas a Bíblia diz que Deus pede para o povo de Israel diz para o povo de Israel, ei, olha para essa terra, olha para o Egito, viram ela, observaram ela, preste atenção, nunca mais. Sabe os seus inimigos? Sabe os seus inimigos, nunca mais você vai ver eles. Ei, eu não sei qual é o inimigo que está perseguindo você, mas Deus manda te dizer. Está chegando o tempo, viu, querido? Está chegando o tempo. Que quem te via não vai conseguir mais te ver. Você mudou do endereço. Você não se veste mais da mesma forma. Deus mudou tuas vestes. Que quando alguém quiser te ver, vai ter que ir em lugares específicos. E talvez eles não tenham cartão para passar, porque tem lugares que Deus só vai ter acesso você, que Deus só vai dar acesso a você, não vai poder nem te ver, vai desejar te ver, mas não vai ter mais a oportunidade, porque o tempo passou e eles não valorizaram quem você é, não enxergaram. E olha o que Deus está falando, nessa nova empreitada, nessa nova caminhada, só vai contigo quem permaneceu contigo nesse vale. Entenda isso, não queira levar, viu? Não queira levar logo, não, viu? Te prepara. Deus está dizendo, está chegando um tempo de Deus selecionar pessoas na tua vida. Tem pessoas que Deus está tirando, Deus já começou a fazer um varre, Deus já começou a retirar algumas pessoas da tua vida e você não entendeu porque veio um vento e foi o processo de Deus, é o Egito ficando para trás, serviu a ti até por um tempo, mas agora não serve mais. Ei, Israel, olhe para a terra do Egito. Ei, sabe esses inimigos que você está vendo? Nunca mais você vai vê-los. Nunca mais você vai vê-los. Ei, rabalabaxo, tequeleviante, arabaxei. Ore, calabaxo. Tá o povo em frente ao Mar Vermelho. Deus é tremendo. Deus é precioso em todas as suas escolhas. E Deus diz, eu vou garantir que você não volte, porque você vai pelo mar, vai atravessar o mar, porque toda vez que você tentar voltar para pessoas, para situações e questões do passado, o mar estará na sua frente, você não vai voltar. Deus está atravessando gente ao mar aqui nesta tarde. Deus tem gente que vai passar pés enxutos. Eu vejo mares se abrindo aqui nessa tarde. Eu vejo posições, eu vejo Deus movendo e colocando cadeiras para alguém aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Oh, eu vejo Deus providenciando cadeiras. E Deus manda dizer para alguém, tem uma cadeira que é tua. Existe uma posição. Oh, existe uma influência no reino espiritual. Aquela lágrima, aquela situação, aquela questão que você suscitou a Deus, Deus ouviu. E Deus está mudando, Ele está transicionando a tua história, a história de tua casa, da tua família, do teu povo, tua situação econômica, tua situação emocional. Alegra-te, filha de Sião. Rompe em cântico, rompe em louvor, rompe em alegria, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que teve muitos filhos. Oh, Deus tem coisas tremendas. Deus tem oh, Espírito Santo, deixa eu orar por você. Deixa eu orar, eu vou inverter as coisas agora. Deixa eu orar por você. Você que recebeu essa palavra no seu coração, você que recebeu essa palavra como uma palavra do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Queridos, eu estou cheio, eu estou transbordando aqui, porque eu vou sair aqui nessa tarde, apesar de eu sei que isso é o Espírito. Oh, isso é do Espírito Santo para a tua vida. Feche os teus olhos.
olhos agora. Espírito Santo de Deus, tu que sonda, tu que conhece o coração do teu povo, tu que conhece as Anas que tem aqui, tu que conhece os espíritos atribulados, tu que conheces os espíritos inflamados, magoados, tristes, cansados, desanimados. Ei, Deus está visitando e sarando o coração de gente aqui nessa tarde. Deus está trazendo ânimo para alguém aqui nessa tarde. Deus está levantando alguém que estava caído, alguém que estava prostrado, alguém que estava desanimado, que não tinha mais força para caminhar. Alguém que estava dizendo, Deus, eu não suporto mais. Deus está tocando na tua saúde nesta tarde. Deus está tocando na tua vida. Deus está dizendo, não temas porque não morrerás. Não temas porque não ficar. Oh, onde é o teu sofrimento agora? Coloca a mão nesse lugar agora. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus vai tocar, porque a promessa diz assim, que ele está em mim e entre nós. Ele está no teu corpo, mas está também agindo entre nós. Coloca a tua mão agora. Onde é a tua dor? É no coração, coloca. Onde é a aflição? Onde é a tristeza? Onde é a enfermidade? Coloca a mão agora. Espírito Santo. Espírito Santo, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Oh, pessoas que viveram situações, pessoas ruins, pessoas que viveram situações do passado, foram situações que deram errado no passado, foram pessoas que você viu se perderam no passado, e pessoas que tinham a mesma fé que você. Deus está dizendo, mas tua vida é diferente, sua vida é diferente, não é porque você é melhor, não é por causa de propósito, são propósitos diferentes. Comece a andar a partir de uma perspectiva nova, da perspectiva de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração. Não importa o que aconteceu com Maria, ou não importa o que aconteceu com Marta, o que importa é o que Deus vai fazer com você, é a sua fé entre você e Deus, é o propósito de Deus que você se levante, não permita que situações que te aconteceram no passado, frustrações do passado, venham fazer com que você olhe dessa mesma janela para o teu futuro, porque Deus tem um futuro de esperança para você. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu casamento, Deus abençoe sua vida sentimental, Deus abençoe sua vida financeira, Deus abençoe tua saúde, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Ritinha, e obrigado pela oportunidade. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.